Bom, dando prosseguimento aqui ao evento, boa tarde aí a todos. Agradecer ao professor Ricardo Lodge, que já tinha um evento que teve que se ausentar, né? Professor Leonardo Alvim, a Cristiane, aí pelo apoio, o professor Gustavo e, sobretudo, o professor Sérgio André, o professor José Levi, que sempre encerrar e ficar, né, ficar por último falando depois de palestras tão boas, né, sempre é uma responsabilidade maior, é uma dificuldade maior, mas tenho certeza que vão desempenhar aí com tranquilidade. O tema é muito polêmico, né, temos muita coisa para falar, obviamente não vamos conseguir esgotar, as palestras iniciais já mostraram isso, mas temos que discutir, né? A impressão que temos é que vai passar alguma reforma, não sabemos ainda o que, mas parece que vai passar alguma coisa. Então, temos que discutir para ver se conseguimos melhorar o que for possível, né, nas propostas que temos aí em debate. Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o professor Sérgio André. 50 minutos. Acaba de você me pergunta, eu diminuo. Então, 50 minutos, você vai estourar o tempo que eu tenho que Tá valendo agora? Tá valendo, tá valendo. Bom, pessoal, boa tarde. Prazer voltar aqui a esse auditório. Estive aqui várias vezes ao longo dos últimos anos, né, sempre a convite. Se me perdoe que eu vou falar de pé, não consigo ficar sentado. Sempre a convite da nossa querida Andréa Dueck, que era delegada aqui da DRJ, agora está, né, levando aí seu brilho para o CARF. Mas eu sempre fico feliz de voltar a esse auditório, me traz aí recordações sempre positivas. Agradeço demais aqui o convite do meu amigo Gilson, fico feliz de ver nosso trabalho na UERJ frutificando, vários alunos. Fico feliz de ver também o professor Gustavo, o professor Ricardo, agora menos importante eu, mas, ou seja, ver o nosso grupo de professores, né, participando dos debates e de alguma maneira levando talvez uma abordagem um pouco diferente, né, aos temas tributários. Saúdo o Dr. Olivier, a doutora Cristiane, meus companheiros de mesa. E, bom, Gilson me deu tempo que eu fiquei feliz, para o bem ou para o mal, eu vim falando demais de reforma tributária, o que chega um determinado momento que enche um pouco a paciência da gente, mas o pior é que são sempre aqueles desafios, né, de 15 minutos, 20 minutos, você fica cheio de coisa para falar e acaba o tempo, e de uns tempos para cá eu adotei um imperativo absolutamente categórico de cumprir com o tempo que me é dado da maneira sem nenhuma exceção. Então, o que eu tenho feito hoje quando dá o tempo, eu paro de falar no ponto em que estiver, porque em grande medida, né, as pessoas descumprem o tempo porque dão para ela 15 minutos e elas fazem PowerPoint para 2 horas. Aí dão uns 15 minutos, elas mas eu estou no slide 6, eu quero falar até o 67, eu falo assim, não. Né? Então, é verdade que muitas vezes, de antemão, a gente não sabe quanto tempo vai levar o que a gente vai falar. Então, acontece da gente programar mal. E o que eu tenho feito hoje é isso. Quando chega o tempo, eu interrompo o que eu estou falando, me coloco à disposição, né, para concluir depois de outros debates e tal, mas eu acho que é uma questão de cordialidade e um mínimo de educação falar dentro do tempo que te é concedido. Bom, a reforma tributária, o Gilson já antecipou a dificuldade, né? Porque você falar depois de um painel onde tanta coisa foi discutida, deixa realmente a gente apreensivo, a gente fica ali, não estou sendo contra os amigos, né? Mas tentando ver assim, pô, tomara que não fale aquele assunto interessante que fique para mim, a gente fica sempre ali, aí depois vem as perguntas e fala assim, puta, agora, cara, acabou falando o que eu queria falar, que ia parecer muito mais, né, erudito e tal. Mas acho que mesmo assim sobrou alguma coisa para a gente tratar. Eu quero pedir desculpas pela apresentação, como minha querida Beatriz acompanhou,
eu resolvi fazer ela, quando eu cheguei aqui, que eu ia fazer sem apresentação, então até gerou essa questão informática aí de botar e tal, então espero que esteja aí direitinho, não consegui revisar, mas acho que está direitinho. Bom, reforma tributária. Acho que primeiro ponto, a gente tem que ter muito cuidado quando começa a falar de reforma tributária, porque se criou, como diversas áreas do debate social, do debate público hoje, se criou uma certa abordagem argumentativa que se você é crítico da reforma tributária, você é a favor do sistema atual. Então você começa a levantar algum ponto de crítica, e você fala, olha, talvez essa questão do IBS não esteja bem endereçada. Então você gosta do IPI, você gosta da TIP, né? Você gosta de centenas de produtos inclassificáveis, você gosta da sobreposição do ISS e do ICMS. E não é isso que você está falando, mas o IBS tem um problema. Da afirmação, o IBS tem um problema, o APEC 45 tem um problema, não decorre como consequência lógica que você seja um defensor incorrigível do sistema atual. Então você sustentar que nos modelos propostos há problemas, não significa que você seja um amante da complexidade e que entenda que, de uma maneira geral, tudo que está posto está correto e é melhor, nós temos o melhor sistema. Então você acha que nós temos um bom sistema tributário nacional? Não é, então você acha que o da Nova Zelândia é ruim? A pessoa está na Nova Zelândia, Na Nova Zelândia eu sei gravar o Senhor dos Anéis. É uma coisa completamente incomparável com o Brasil. Quando você começa, não, mas a Suécia é ótimo, tem um IVA fantástico, mas o que tem o Brasil com a Suécia? Pedaço de gelo, 2 milhões de pessoas em cima, e compara com o Brasil. Nossa, Nova Zelândia, o IVA moderníssimo na Nova Zelândia. Como é que é a sociedade na Nova Zelândia? A sociedade da Nova Zelândia é parecida com a brasileira? Ou é uma sociedade homogênea, onde a desigualdade social é mínima, ou próximo de inexistente? Então a gente tem que ter um cuidado argumentativo sério. Eu participei no início do mês num debate no CARF, em que estávamos eu, o Bernardo Api e o Marcelo, que era adjunto do Sintra e acabou derrubando ele. E lá também ele falou as mesmas coisas que depois ele falou em Recife. E eu lembro a gente discutindo, eu falei, olha, por mim, e é uma coisa que a gente vai falar aqui, por mim eu não acabaria com o IPI. Eu acho que o IPI tem suas vantagens. Não seria, não estaria entre as minhas prioridades acabar com o IPI. Aí ele disse, mas então você gosta do IPI? Eu falei, não, eu gosto. Entre eu não acabaria com o IPI e eu manteria o IPI como ele existe hoje, tem uma distância brutal. Eu acho que o IPI é um tributo facilmente reformável. Eu acho que você consegue transformar o IPI num tributo extrafiscal razoável. Em princípio você faz isso com um decreto, mas você pode fazer isso com lei, você pode mexer na Constituição, você pode fazer o que quiser. Mas com um decreto você já faria uma reforma do IPI com razoável tranquilidade. Então, primeiro ponto esse. Segundo ponto que vai ser importante para a gente contextualizar o nosso bate-papo a gente não tem proposta de reforma tributária em debate. Eu acho isso muito importante. Nós temos algumas propostas de reforma da tributação do consumo. Porque reforma tributária é a gente rediscutir o sistema tributário como um todo. Então vamos lá, tá tudo. Quando a gente vai mudar o aplicativo de lugar no telefone, que você mexe, fica tudo balançando, aí você pode fazer qualquer coisa com aquilo ali. Isso é reforma tributária. Então a gente vai botar a renda, o patrimônio, o consumo, a folha, vamos botar todas as materialidades na mesa e vamos fazer uma proposta de reforma tributária, do sistema tributário. Isso não está sendo feito. O que nós temos são algumas propostas de reforma da tributação do consumo. Isso vai ser importante quando a gente entra em alguns debates. Que quando você foca exclusivamente na reforma da tributação do consumo, essa iniciativa ela tem limitações que são inerentes. Porque há distorções do sistema que você não consegue corrigir reformando a tributação do consumo, que você precisa alterar outras bases de incidência. Então isso é importante para a gente entender o nosso bate-papo aí na sequência. Então vai lá, o que são os pilares de uma reforma tributária ideal? Eu venho sustentando isso. Eu acho que a gente tem 4 grandes pilares. A gente tem um aspecto que não pode ser apequenado, que é a questão federativa.
Hoje, em diversos setores, você levanta a questão federativa, isso é mimimi, constitucional, absurdo, a gente está aqui querendo que o Brasil cresça, você não quer que o Brasil cresça, né? Então você quer ficar preso a uma Constituição que não permite... tudo bem, se você não quer que o Brasil cresça, se você gosta de 13 milhões... De novo, volta ao ponto inicial. Então você gosta de 13 milhões de desempregados? Não, eu estou dizendo que o Pacto Federativo, a discussão federativa é relevante. Isso não tem a relação com eu gostar de 13 milhões de desempregados. Mas é assim que o debate está acontecendo. Então no momento que você coloca uma discussão jurídica como a inter-relação entre reforma tributária e Pacto Federativo na mesa... Aí você tudo bem, se você é pela complexidade, se você acha que está bom esse sistema, se você é pela falência do Estado brasileiro, então tudo bem, não temos que conversar com você está proscrito do debate. Ao contrário desses setores da doutrina, do mercado, me parece que há uma questão federativa relevante a ser discutida. Não quer dizer que lá na frente nós vamos entender que é constitucional ou inconstitucional a proposta. O que a gente está dizendo é uma questão jurídica relevante, não é um blá 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 jurídico, não é. Tá? Então essa é uma questão importante. A segunda questão, que naturalmente é importante, é a questão de simplificação. É óbvio que nenhuma proposta que não tenha a simplificação como um dos pilares vai ser levada em consideração. Ou seja, o debate por simplificação sistêmica, ele é intrínseco a qualquer movimento de reforma tributária. Então simplificação é um pilar da reforma tributária. Um outro pilar que para mim, e aí me alinhando àqueles que falaram antes de mim, é talvez o mais importante, é a questão da justiça tributária. Não faz sentido eu iniciar todo um processo de reforma do sistema se não for para também deixar ele mais justo. E também, como foi dito pelos que me antecederam, há uma potencial contradição, uma potencial colisão entre simplificação e justiça. Então, a simplificação chega a um ponto que ela joga contra a justiça do sistema. Então, aqui, a ponderação entre simplificação e justiça ela vai ser importante. E, por fim, um quarto aspecto que me parece essencial é a projeção para o futuro. Um dos grandes problemas do nosso sistema é que ele realmente foi idealizado, até porque ele é de 1965, ele foi idealizado sobre fatos econômicos da economia industrial. Você tem tributos sobre produção, você tem tributos sobre circulação, você tem tributos sobre propriedade, são materialidades que não necessariamente se adequam à economia do século XXI, à economia pós-digitalização. Desses tributos todos, o que mais facilmente se adequa é o ISS, mas mesmo assim a depender do que você entende por serviço. Quando a gente volta na história, no surgimento do ISS, a gente tinha uma posição teórica e até jurisprudencial razoavelmente majoritária de que o ISS ele era um tributo residual. Então você tinha o ICM, que incidia sobre circulação de mercadoria, e você tinha o ISS, que incidia sobre qualquer circulação que não fosse de mercadoria. Então a circulação de intangíveis, circulação de serviço, alocação. Então esse racional estava muito na origem do ISS. Com o passar do tempo, e marcadamente depois de 2001, quando o Supremo deu aquela decisão de que prestação de serviço é fazer alguma coisa, o ISS teve um movimento de apequenamento. Mas o que a gente já percebe hoje, quase 20 anos depois, é que essa decisão ela não consegue mais conter o crescimento do ISS e a tendência é uma explosão do ISS. O que não necessariamente é bom. Porque quando a gente fala de pacto federativo, o pacto federativo não é só arrecadação. O pacto federativo é quanto você gasta também. Porque, em princípio, na Constituição, você tem uma distribuição de despesa e uma distribuição de receita. Se você tem um desbalanceamento na distribuição de receita sem ter uma rediscussão da tributação da distribuição de despesa, você tem um problema federativo também. Então não é interessante que da noite para o dia os municípios sejam esses novos milionários, tipo, investir em Bitcoin. Parece que Gustavão chega aqui com aquele cordãozão de ouro, dirigindo um Maserati. Não é isso. E o Estado pobre, cara, vai trocando seu Fiat 147. No racional não é esse. Você tem que equilibrar. E do jeito que está hoje, mesmo que o ISS consiga
né, se renovar, a lógica do sistema não é essa, que você tenha municípios ricos e estados pobres. Então, essa projeção de futuro, essa projeção considerando a economia digitalizada, ela é relevante, ela impõe alguma forma de rediscussão das materialidades constitucionais. Tá? Então, bom, esse é o cenário. Vamos começar debatendo pelo que aparece como o mais relevante de todos. Acho que foi o Ricardo que disse isso, né? Toda a reforma tributária parece, todo o debate que nós temos nas PECs e tal, parece se justificar exclusivamente pela questão da complexidade, da redução da complexidade, simplificação do sistema. Então a gente tem aqui dois desafios. Primeiro a gente tem que entender da onde vem a complexidade, e a gente tem que entender se as propostas efetivamente resolvem o problema da complexidade do sistema. Eu, num artigo que eu escrevi recentemente, né, tentei fazer alguns diagnósticos, né, de onde vem a complexidade. Eu separei cinco ou seis grupos de causas. O primeiro grupo, né, seriam causas decorrentes do próprio desenho sistêmico, então, o Pacto Federativo. Quando a gente tem um modelo federativo em três esferas, naturalmente isso gera complexidade. Então, isso é um diagnóstico fácil de fazer. Além disso, essa pulverização excessiva de tributos, notadamente com o planejamento financeiro feito pela União com as contribuições, também é um elemento gerador de complexidade. A gente tem uma complexidade que é decorrente de induções da própria legislação. Gilson fez lá sua dissertação de mestrado sobre a competente orientação de um professor da UERJ. Então, Gilson, quando fez sua dissertação de mestrado sobre o controle da extrafiscalidade nos incentivos fiscais, a gente estava tangenciando essa questão. Toda vez que você dá um incentivo fiscal, toda vez que o sistema cria um tratamento mais vantajoso, ele induz os contribuintes que estão fora do parquinho a querer entrar lá. Isso é humano, isso é absolutamente intuitivo. Se amanhã ou depois eu descubro que Gustavo tem um tratamento na UERJ mais vantajoso que o meu, eu vou querer entender por que ele tem e vou querer me enquadrar no que o Gustavo faz, o que a regulamentação da UERJ disse para Gustavo ter tratamento mais vantajoso. Então toda vez que você cria um tratamento diferenciado, primeiro você induz os outros contribuintes a tentarem se encaixar lá. Esse é o famoso planejamento tributário. Nada mais é do que a tentativa do contribuinte de se encaixar num regime de tributação mais favorável, ou sair de um regime de tributação mais desfavorável. Então isso é a legislação que induz. Quando não é possível conseguir isso via planejamento tributário, eu tenho naturalmente uma indução ao lobby. Peraí, mas por que ele não tem? Então eu vou pedir ao novo reitor, eu vou falar, cara, edita uma regra para mim também, por que eu não estou fora? Vou te levar para almoçar aqui, vamos discutir, porque fazer o meu lobby. Então, você tem uma complexidade que é decorrente, é uma indução da própria legislação. Nós temos uma complexidade que é uma decorrência direta da relação fisco-contribuinte. Esse é um tema que eu venho estudando demais. A gente tem uma forma de inter-relação entre setor público e setor privado que é muito patológica. Então, de uma maneira geral, a administração fazendária acha que os contribuintes são um grupo de sonegadores contumazes que não querem pagar tributo de maneira alguma. Os contribuintes acham que a administração fazendária é um conjunto de servidores dispostos a exceder dos seus poderes a cada instante, com vistas a arrecadar tributos de forma ilegítima. E esse tipo de relação beligerante, ela leva a complexidade, porque se você tem desconfiança, você precisa criar um sistema que seja capaz de controlar a desconfiança. Então, isso é um outro grande estímulo à complexidade. A gente tem uma causa de complexidade que é decorrente da interpretação da Constituição e da legislação, muito próximo do que o Léo estava falando na exposição dele. Então você tem, primeiro, o lançamento por prorrogação, que ele é um elemento gerador de complexidade. Você transfere a interpretação e aplicação da legislação para aquele sujeito que, em tese, não quer contribuir, que acha que, cara, vocês vão roubar meu dinheiro, vocês vão gastar meu dinheiro no que não precisa e tal. Então, primeiro, o lançamento e prorrogação em si é um instrumento de complexidade. A gente tem determinação absolutamente natural da linguagem, que gera divergências interpretativas, e junto com a indeterminação da linguagem, a gente tem uma omissão do Poder Judiciário
que é muito grande, né? A gente discute, ah, não, mas o ICMS e o ISS, eles têm muitos conflitos de competência. Sim, mas qual é o grande problema? É a legislação? Não, é o Supremo. Ela vai ficar 20 anos para decidir se software tem ICMS ou não tem ICMS. Então, realmente, se você tem uma corte que demora 20 anos, 25 anos para dizer, né, interpretar um conceito, você tem uma corte que em 2001 diz que serviço é uma coisa. Aí passam 20 anos, ela começa a dizer que é outra coisa, para sabe se lá quando consolidar a posição de que mudou, realmente é inviável. Né? Mas é uma questão de desenho sistêmico, né? O desenho institucional é errado. Não é um problema tanto de legislação. Né? Indeterminação e divergência interpretativa vai sempre haver. Se você tivesse um órgão de aplicação que fosse minimamente competente, competente não no sentido, né, da competência institucional, mas competente no sentido de saber fazer o negócio direito, fosse minimamente competente, o ambiente era muito menos complexo do que é hoje. A gente tem uma complexidade que é decorrente das obrigações acessórias, né, deveres instrumentais. Aqui eu sempre faço uma ressalva breve, aquele raio daquele relatório do Banco Mundial. O pessoal fala, o Brasil tem 6 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil horas. Ninguém para ler aquela porcaria. A maioria das pessoas que cita aquele negócio, tenho certeza, nunca baixaram o arquivo. O troço é um pedacinho, uma referência. Você nunca entende como é que foi feita a conta, de onde saiu o número. Não tem nada daquilo ali. É uma afirmação. Então alguém em algum momento disse que o Brasil, cara, é pior que o Zimbábue, demora 50 mil horas. Mas quando? Para quem? Será que o cara que está aqui no Simples, no lucro presumido, ele demora milhões de horas? Aquilo ali foi feito em cima de um exemplo muito claro, muito específico. Ou seja, então, mas independente da crítica que a gente faz, a repetição acrítica desse dado, o fato realmente, o federalismo, a sobreposição de competências, os inúmeros tributos fazem com que nós tenhamos um conjunto, né, não desprezível de, né, deveres instrumentais, também é um ponto. Daí a gente tem uma questão que é a complexidade, que decorre da própria complexidade. Existe uma coisa que é meio infantil, né? O mundo é complexo porque ele é complexo. Um século atrás era menos complexo. Você andava aqui, devia passar uma charrete, um cara passava a cavalo, né? Você conhecia todas as pessoas que moravam na cidade do Rio de Janeiro. Agora, conforme a sociedade foi evoluindo, o mundo foi ficando cada vez mais complexo. Então, existe, me parece, às vezes, nessa busca pela simplificação absoluta, existe uma certa coisa utópica, né, de um mundo, né, onde as inter-relações se tornaram tão simples. Infelizmente, a realidade é complexa, os fatos econômicos são complexos. A gente entender como é que a operação de uma empresa digital é complexa, a gente entender com as operações de um banco, né, já que, né, temos aqui o pessoal que está no mercado financeiro, entender o que o mercado financeiro faz é complexo, não é simples aquele negócio. Então isso gera complexidade tributária, é inevitável. Agora, eu venho defendendo, existe a complexidade ruim, agora existe também a complexidade boa. Eu estava num debate sobre isso em Florianópolis semana passada, e lancei isso pela primeira vez, né, e usei um exemplo, acho que não tem nenhum aluno de graduação aqui, né, mas o que acontece? Eu me formei em 98. De 98 para 2019, os alunos se tornaram muito mais cara de pau. Não há mais freios inibitórios para aquilo que um aluno pede para você. Então, por exemplo, eles fazem uma coisa, todo semestre, eles têm um pedido que eu jamais, como aluno, consideraria verbalizar para um professor, mas eles verbalizam sem ruborizar, que é assim, professor, o que você acha da gente não ter prova? Eu falo, pô, não tem nenhuma hipótese da gente não ter prova. Isso não está no reino das opções possíveis. Mas vejam, da perspectiva de simplificação, se eu tivesse uma proposta de simplificação para a minha relação universitária, não ter prova seria ótimo. É ótimo, simplifica para mim, que eu não tenho que ir lá aplicar aquela porcaria, depois eu tenho um monte de prova para corrigir, depois não tem aquela chateação das pessoas fazendo vista de prova, me pedindo ponto. É ótimo. Olha quantas etapas formais, quantas obrigações acessórias eu elimino só pelo fato de não termos mais prova. É simplificação na veia, não temos mais prova. Agora, se não temos mais prova, não é justo da perspectiva, não permite que eu consiga auferir de alguma maneira a capacidade acadêmica daqueles alunos. Se eu quiser, de alguma forma, eu posso tentar criar mecanismos de avaliação que não sejam tão burocráticos quanto aplicar uma prova discursiva. Porém, eliminar completamente a prova não é um instrumento de justiça. Simplifica, mas é uma simplificação ruim. Porque existem complexidades que são boas. Então, existem
Então, seja porque eu quero entender exatamente qual é a capacidade acadêmica adquirida de um aluno, seja porque eu quero entender exatamente qual é a capacidade de um sujeito de integrar um pedaço do seu patrimônio para o poder público, a complexidade pode ser boa, sim. Então não é toda a complexidade que é ruim. Eventualmente a complexidade vai ser boa. A complexidade ela é ruim quando é a complexidade pela complexidade. Mas a partir do momento que ela tem uma finalidade, e essa finalidade é legítima, é constitucionalmente relevante, a complexidade passa a ser boa. Mas isso aí é só porque eu achei bonitinho. Posso até deixar mais um tempo para vocês verem. Aí, bom. Aí a gente tem a grande pergunta, né? A gente tem a grande pergunta. Essas propostas que estão na mesa, elas efetivamente simplificam? Ou seja, a gente está diante, de uma simplificação? Aí depende. Se a gente olhar o IBS isoladamente, é lógico que o IBS isoladamente simplifica. Se eu tenho 5 tributos, ou 4 tributos, se eu considerar PIS e COFINS como uma coisa só, mas se eu tenho 5 tributos formalmente, e eu troco 5 tributos por um tributo, isso simplifica. Agora, uma coisa é te dizer que o IBS tende a simplificar a vida do contribuinte. Outra coisa é dizer, por exemplo, que a PEC 45 simplifica a vida do contribuinte. Porque, por exemplo, a PEC 45 ela é como um Kinder Ovo. Ela tem um negócio surpresa ali que as pessoas debatem muito pouco, que é o artigo 154, inciso 3º, que trouxe uma competência das mais abertas que eu já pude testemunhar nessa vida para a criação de impostos extras seletivos com a finalidade de inibição do consumo. Ou seja, vejam, esse dispositivo diz que a União vai poder criar impostos. Ou seja, significa que haverá pelo menos um imposto seletivo. Agora, podem ter 2 impostos seletivos, podem ter 3 impostos seletivos, sendo que o texto da PEC 45, na sua redação original, não traz nenhum critério de com base em que eu quero inibir o consumo. Em princípio, eu posso criar quantos impostos eu quiser dali, porque vai da minha cabeça qual consumo tem que ser inibido. Então, olha, porque a gente fala assim, mas se você vai pegar cigarro, mas não está dito ali que é para, ou seja, não tem ali, não diz na PEC 45 que é inibir o consumo em função do risco das mercadorias, dos produtos, serviços intangíveis para a saúde pública. Não diz nada. Então, se o IBS em si, ele simplifica, a PEC 45 ela pode não simplificar. Porque se na noite para o dia nós trocarmos 5 tributos por 5 tributos, por 6 tributos, pode ser que a conta fique pesada. E que a simplificação não seja tão clara quanto à primeira vista parece que é. Outra coisa que a gente discute muito pouco é a simplificação da PEC 45. Ela é uma simplificação de longo prazo. Por quê? Porque a PEC ela tem ou seja, a mudança do sistema traz um prazo de transição de 10 anos. A gente pode discutir se é razoável, se não é razoável. Acho que pode ser que seja razoável, até porque ninguém sabe como calcula aquela porcaria, ninguém sabe qual é o efeito financeiro do IBS. Então, mesmo quem fez, que nina de noite, defende pelo Brasil, você vem cá, qual é o efeito? Não sei. Eu acho que vai ser tanto. Aí vem a Receita Federal e diz, não, a alíquota tem que ser maior. Então, ou seja, ninguém sabe qual é a alíquota desse negócio. Então, a gente só vai saber mesmo lá na frente, pelo menos a partir do 3º ano, é que você vai saber a alíquota. Sendo que durante 10 anos você vai ter IBS, PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Então vejam, no curto prazo, ela super complica. Então o sistema tributário ele fica primeiro muito mais complicado para depois melhorar. Eu não tenho nenhuma análise de valor dessa decisão. É lógico, depois você não, faz todo sentido. Obra na casa é assim mesmo, vamos fazer a obra na casa toda, derrubar banheiro, tô tomando banho na mangueira do outro lado de fora da casa e tal. Você pode decidir várias coisas, são decisões legítimas. Agora, a gente tem que ser consciente. Mas eu falo assim, não, aprovou isso aqui, vai ter melhora do ambiente. Não vai ter nada melhor do negócio. Aprovou isso aqui, o ambiente piora muito. Porque quando o cara me perguntar, querendo vir pro Brasil, vem cá, Sérgio André, qual é o alíquota? Eu não sei qual é a alíquota. Como é que ele vai mexer se não sabe a alíquota do tributo que ele vai estar sujeito? Então, é isso. Primeiro, piora muito. Depois começa a melhorar, até que num momento lá na frente, em princípio, vai estar melhor. Com esse tributo no lugar dos outros 5. Uma outra coisa que eu até
roubei da discussão de antes, né? É a questão administrativa, porque o IBS, assim, ele é aquele negócio, não sei se já receberam aquela foto do patinho, né? Que o patinho fora da água tá todo tranquilo e debaixo da água ele tá ali batendo as pernas e tal. Porque os bastidores do IBS são dramáticos. Primeiro que assim, vocês chegaram a pincelar isso, mas não falaram corretamente o que está na PEC. Você fala, não, se bobear você pega o Gustavo, não é isso que está na PEC. O que está na PEC é que as procuradorias da Fazenda, dos estados e dos municípios trabalhando conjuntamente na representação judicial do IBS. Como vai ser a Fazenda, seria até interessante fazer um programa desse troço. Né? A Fazenda 19, 2 procuradores da Fazenda, 3 do município, procuradores dos estados e 1 AGU. Cara, como vai ser esse negócio? Não vou saber. Mas está na Constituição que todas as procuradorias vão atuar juntas. É aquele negócio que a gente sempre fala, né? A Procuradoria da Fazenda não consegue, né, discutir com a Receita Federal, cara, que em tese tá camarada, né? Estão aqui juntos, né? Mas não consegue. Né? Agora você vai conseguir sim pegar o Gustavo. Gustavo chegava pra fazer essa nada. Mas fazia que tem IPTU pra discutir, pô. É que vários IPTUs de R$1.000 e poucos que não foram pagos, pô. Saber de IBS. Então assim, você tem aqui uma discussão séria que fiscaliza esse troço. A verdade é que esse negócio aqui, para funcionar bem, você tinha que dar um passo adiante na radicalização e criar um corpo para o IBS, lá debaixo de tal comitê gestor que ninguém sabe bem o que é. Então, se tivesse debaixo do comitê gestor um corpo de procuradores, um corpo de fiscais, você ia ter um órgão, tipo um conselho, um CARF, aí o negócio começa a ficar um pouco mais claro. O CARF vai rever isso aqui, o CARF não pode rever esse troço. Não é um tributo federal. Você não pode ter um órgão colegiado composto por fiscais e representantes indicados por um órgão federal revisando o IBS. Aí você começa a levantar essas coisas, aí os idealizadores dizem, não, mas IBS é contencioso zero. Se preocupa. É contencioso zero no Brasil, não existe contencioso zero. Ou você vai desenhar o sistema com a premissa conceitual de que é contencioso zero. Aí lá na frente, quando o contencioso for 100%, você vai assim, puta, deu mole. Vamos fazer de novo, sei lá, vamos fazer a emenda nova. Não dá, cara. Então assim, aqui a gente tem uma questão bastante complexa. Né? Quem é que vai me fiscalizar? Ninguém sabe direito isso. Tem outros aspectos aqui que a gente... Bom, eu vou falar disso depois. Então assim, não seria mais adequado, e nesse aspecto eu gosto mais da ideia da União de entregar resultados de curto prazo. Fico pensando assim, por que a gente tem que ficar com esse PIS e COFINS ruim 10 anos mais? Faz a reforma do PIS e COFINS. Ou seja, por que existem alternativas na mesa que fazem com que no início de 2020 já tenha acontecido alguma coisa boa? Por que eu vou esperar um período de transição de 10 anos para ter uma melhoria significativa? A gente tem um problema com PIS e COFINS, reforma o raio do PIS e COFINS. É um problema de crédito, mas a reforma está parada desde 2016 na Receita Federal. Esse negócio é fácil de fazer, o pessoal já está fazendo de novo. Implementa esse troço logo, faz a reforma do PIS e COFINS. O IPI, não queremos mais o IPI como um tributo com alguma feição fiscal? Moleza também, cara, faz um decreto, baixa a alíquota zero de tudo e deixa a alíquota só naquilo que é essencialmente extrafiscal. Todo o resto, zera e joga lá a arrecadação pequena do IPI para dentro do novo PIS e COFINS unificado, pronto. Então, você consegue começar 2020... Eu não acho necessário, vamos criar um novo imposto extrafiscal. Eu acho que isso é um tiro no pé. Você vai criar um novo imposto extrafiscal, principalmente se vier primeiro uma competência constitucional, para depois você começar a criar. Em que cenário vocês acham que a gente conseguiria emplacar? Eu não sei hoje quanto é que é a alíquota de IPI sobre cigarro, mas é coisa de 300%, um pouco mais talvez. Em que cenário a gente conseguiria criar um imposto sobre a indústria tabagista de 300%? Por lei complementar. Porque esse negócio, a gente tem que ficar atento a certas sutilezas do debate. Porque quando a gente pega lá o tal inciso 3º parágrafo do artigo 154 que eu falei, eu falei ele com o medo de que ele gere vários novos impostos. Mas tem também uma possibilidade não desprezível que nenhum imposto seja criado com base nele. E que você tenha hoje setores que são pesadamente tributados em função das externalidades negativas dos seus produtos e que da noite para o dia tenham só um IBS.
E naturalmente que essa rapaziada tá louca pelo IBS, que vem amanhã. Imagina, o cara troca ICMS, PIS, COFINS e um IPI monumental por um tributo aí de seus 25%, 30% que seja. É um ganho muito grande, né? Então assim, a gente tem que entender assim, faz sentido acabar com o IPI, né? E de novo, como eu alertei nisso, isso não significa o cara é um amante do IPI, ou uma outra coisa então que é tenebrosa, ele ganha dinheiro com o IPI, então ele quer que mantenha o IPI. Nunca fiz nada de IPI na vida, né? Então assim, não é um interesse pessoal, financeiro no raio do IPI e tal, que eu definitivamente não o tenho. Mas eu tenho dúvidas se faz sentido acabar com o IPI. Legal. Aí a gente vai chegar no tema que é o principal, que é a questão da justiça tributária. O Ricardo ele sempre brinca muito comigo, porque realmente, pena que ele não está mais aqui, mas tem vários, tem Júlio que pode representá-los especificamente nesse tema e tal. Realmente, perto do estilo Che Guevara de Ricardo, eu sou praticamente um Setúbal. Mas isso não significa, né, que nós tenhamos divergências tão acentuadas assim. Eu costumo sempre brincar, né, eu vou muito à USP, quando eu vou na USP o pessoal diz que eu sou comunista. Aí aqui na UERJ o pessoal diz que eu sou de extrema direita econômica, ultraliberal. Eu falo, cara, eu só posso ser aquele centro aristotélico, né, da razão, porque, né, eu não posso ser comunista e ultraliberal ao mesmo tempo. Eu sou Boulos e Guedes. Então, aquela coisa máscara aqui, né, eu sou metade Boulos e metade Guedes, né? Ou seja, naturalmente não é nenhuma coisa nem outra. E é verdade que eu acho que o atual momento econômico me aproximou mais do Ricardo do que em situações, em períodos anteriores. Quando a gente discute justiça tributária, a gente tem dois grandes temas: carga tributária e distribuição da carga tributária. São coisas diferentes. A gente sempre tem que responder aquela pergunta infame, né? O Brasil tem uma carga tributária altíssima, a carga tributária é muito alta e tal. Eu insisto nisso, assim, carga tributária não é algo que você consiga discutir em abstrato. A carga tributária é uma função do gasto público. É que nem a gente na nossa casa, não precisa pensar nem num país. Se você tem, você resolve fazer o pacote net cheio, compra um monte de filme no Now, gosta de sair para jantar de noite com vinho e tal, você tem que ganhar mais dinheiro. Agora, se você corta essas despesas, você consegue ter uma receita menos robusta. Tudo a questão é uma função de quanto você gasta. Em grande medida, quanto você arrecada é a função do quanto você gasta. Então é difícil. A carga brasileira é alta? Não sei se é alta. Ela é a função do Estado de proteção que foi criado com a Constituição de 88 e que vem sendo desmontado. Primeiro com a PEC do teto dos gastos, agora se fala em desvinculação das despesas. Isso é uma revisão na Constituição de 88 que está vindo silenciosa. Ela não é alardeada como uma revisão efetivamente, né, do conteúdo protetivo da Constituição, mas ela vem, né, e aí sim, se você começa a mudar o perfil de gasto, você pode pensar em reduzir carga tributária. Mas a discussão da carga tributária é essencialmente uma discussão de gasto público, não é discussão de arrecadação. A arrecadação é instrumental. Então, a carga tributária brasileira é alta? Depende. Em princípio, o que a gente gasta hoje, a gente está vendo o déficit. Como é que ela é alta? Então, parece que a questão ela tem que ser considerada sempre da perspectiva do gasto. A premissa de todas as propostas é que não vai ter aumento de carga. Não vai ter aumento de carga, não vai ter. É lógico que não vai ter aumento de carga no total, mas a carga ela vai ser distribuída de forma diferente, inclusive setorialmente, como a gente viu. Se eu tinha uma empresa que pagava 300% de IPI e esse 300% de IPI some e a carga é igual, significa que alguém pegou essa conta. Porque se a premissa da proposta é que eu vou arrecadar a mesma coisa, e hoje para arrecadar aquele dinheiro eu conto com esse 300% de IPI, eu conto com PIS e COFINS das instituições financeiras e tal, não é que isso some simplesmente, é que isso some e vai para o bolso de alguém, alguém vai ter que pagar, inevitavelmente. Além disso, a gente tem umas questões interessantes na questão da distribuição da carga, então, da carga tributária em si. O pessoal fala, não, uma das vantagens é que o exportador agora vai receber o seu reembolso no dia seguinte, uma semana depois, se não, vamos cobrar juros de cartão de crédito do comitê gestor, vamos fazer um negócio, dar esse dinheiro rápido. Nada contra, essa situação da tributação da exportação, é a questão que foge o nosso objetivo aqui hoje. Mas vejam,
Hoje, nós arrecadamos X e devolvemos 0. Se nós vamos devolver tudo, nós não podemos arrecadar X. Tem que arrecadar mais. Então, velho, para eu cumprir a promessa de devolver o dinheiro para o exportador, eu tenho que aumentar a carga tributária. Se eu não aumentar a carga tributária, eu não consigo devolver dinheiro para o exportador, porque o fato é que com o dinheiro que eu arrecado hoje, eu não consigo. E se eu vou continuar arrecadando a mesma coisa, eu fiz essa pergunta, né, o professor Eurico, que estava com a gente aqui no evento na Procuradoria-Geral da República, há 2 semanas atrás, aí eu disse, não mas a gente fez esse cálculo por dentro, o cálculo já considera, então, peraí, então existe uma certa falácia no argumento. Porque se você considerou esse dinheiro dentro do seu cálculo de manutenção de carga, isso significa que a carga tributária vai aumentar. Porque, de novo, alguém tem que pegar essa conta. Alguém vai ter que pegar a conta de devolver o dinheiro para o exportador. De novo, são todas decisões legítimas, mas elas têm que ser transparentes, né? O pessoal por trás dos projetos fala, não, tem que ser transparente, tudo tem que ser transparente. O que está por trás das propostas tem que ser transparente, quem a proposta está beneficiando tem que ser transparente. Então, há uma transparência seletiva aqui. Mas a questão central, me parece ser, a questão da distribuição da carga tributária. Aqui é onde me parece que a proposta ela derrapa e realmente bate no poste. Né? Porque, qualquer um de nós, né, que estuda tributação já há algum tempo e tal, a gente ouve rotineiramente assim, o que tem de mais injusto no sistema tributário brasileiro? Que ele é regressivo. Ele é regressivo porque ele é calcado na tributação do consumo. E aí, na primeira oportunidade que nós temos, o que a gente faz? A gente reestrutura o sistema novo na tributação regressiva sobre o consumo. Não faz sentido nenhum. Então, o primeiro ponto aqui, e o IBS, ele tem um potencial de crescimento monumental. Então, os idealizadores falam em 25%. Já ouvi de fontes informais que dentro da Receita Federal, não, mas tem que dar mais próximo de 30%. Mas cada estado e cada município pode mexer na sua alíquota. Então, de repente, você poderia, sei lá, um estado e um município como o Rio de Janeiro, falar assim, cara, mas aqui tá carioca, né, cara? Carioca é mais maneiro, então vai pagar mais. É para você estar aqui usufruindo, né, da infraestrutura, você assim, não, pô, peraí, mas eu posso morrer, então eu vou pagar menos. Sei lá, mas... então, esse tributo ele pode ser monumental. Faz sentido eu ter um tributo sobre o consumo de 30%, 35%, que pode chegar um negócio da brincadeira dessa? Parece que não. Então, e aí vem, eu faço minhas as palavras de Ricardo, Gustavo, que fugiu aqui, a francesa e tal. Ele aproveitou que eu olhei para cá e se mandou. Essa questão, eu vou devolver dinheiro. Aí o pessoal, cara, já foi dizer, a gente que é pesquisador, a pesquisa empírica é um negócio fantástico, mas terrível ao mesmo tempo. Porque o cara quando o cara diz que a pesquisa dele é empírica, o que ele está querendo dizer? Cara, isso aqui não é o que eu acho, não. Isso aqui é o que é. Eu testei a realidade e eu descobri que é assim. Então, se você for discordar de mim, você vai ter que mostrar uma pesquisa empírica em sentido contrário. Eu vi um debate com aquele pessoal do Brasil 200, aquela proposta absolutamente maluca, estapafúrdia. Prova numa pesquisa empírica que eu estou errado. Claro que não, ninguém pesquisou essa porcaria maluca, pô. Não tenho uma pesquisa empírica para botar na mesa contra. Mas então eles vêm com pesquisa empírica dizendo que está comprovado que a gente gera mais justiça social devolvendo o dinheiro. E aí, eu tenho me irritado muito com esse negócio. Assim, não, porque a gente vai devolver para o pobre e não para o rico. Aí, não, a gente tem que ter um acordo semântico, até um acordo imaginário. Quando você pensa em rico, vem à sua cabeça o quê? Neymar, Anitta, Jorge Paulo Lemann, para a gente sair do mundo do entretenimento. Rico. Mas não, o rico IBGE brasileiro, ele ganha 6 mil reais. Nós somos todos ricos aqui. O cara com 10 mil reais, ele é um percentual ínfimo da população brasileira, porque nós somos um país pobre. Então quando o cara diz, o cara assim, não, vamos tributar tudo igual porque escola é coisa de rico. Não ferra! Pô, onde que escola é coisa de rico? Você tem um cara ganhando, família vivendo com 5 mil reais, lutando para pagar uma escola particular, lutando para pagar um Wizard para a criança estudar um inglês. O cara é rico. Então, assim, todo esse debate, ele está calcado numa dicotomia entre pobres e ricos, que só existe na cabeça dessas pessoas, em que existem todo mundo rico,
E que pobre, na verdade, é o extremamente pobre. Vai dizer, não, mas vamos usar os programas sociais. O cara, para estar num Bolsa Família, ele tem uma renda per capita de R$180 mês, no máximo. Começa ali com baixo de R$80. É o cara que vive com R$180 no mês. E como disseram antes, esse negócio aqui ainda vai servir para baixar o Bolsa Família. Não, agora tu está ganhando Bolsa IBS. Você está ganhando Bolsa IBS, você não precisa de Bolsa Família. E tem a disfarçatez de botar na Constituição a proposta de que mesmo para esse miserável, você vai fazer uma devolução parcial do IBS. Não ferra, né, cara? Desculpa, mas assim, é difícil você discutir. Então, o fim da seletividade de consumos essenciais é um problema. Aí eu comecei assim, quando eu estava discutindo isso lá no CARF, o API falou assim, tá vendo? Esse que é o problema. Aí veio com um negócio de um exemplo da farinha de rosca, do não sei o quê, o exemplo do bolinho da Inglaterra. Eu falei, cara, eu não estou falando de bolinho da Inglaterra não, cara. Eu estou falando aqui do consumo da pessoa pobre, do sujeito aqui que mora em Bom Sucesso, que está ali lutando para pagar uma escolinha particular. Não estou falando do milionário, não. Então, esse negócio aqui, eu acho que a gente tem que ver com muito cuidado. Porque então está se criando uma falsa bipolarização entre pobres e ricos, que só existe nesse mundo absolutamente imaginário e irreal. Ontem mesmo saiu, acho que foi ontem, esses dias saiu uma reportagem do Armínio Fraga, um artigo do Armínio Fraga. Você lê o artigo do Armínio e você concorda absolutamente com ele. Tudo que ele disse é verdade. Não tem nenhuma mentira. Inclusive, quando ele entra na questão tem que tributar, para mim, da pejotização, um absurdo e tal. Acho que provavelmente nesse ambiente aqui, quase todo mundo vai discutir, vai concordar que, via de regra, pejotização é algo ruim. Mas às vezes eu pensando com o meu discurso, eu falo, Armínio, não quero saber como pegar a classe média PJ, não. O professor que monta uma pessoa jurídica para ganhar uma aula da FGV. Eu quero pegar você. Eu quero entender como que eu vou tributar os Armínios Fragas da vida. Então, assim, você controlar a pejotização é um objetivo, faz todo sentido. Acho que pouca gente... volto ao meu ponto inicial das induções. O artigo 129 da Lei do Bem foi uma indução legislativa para que as pessoas se organizem como pessoas jurídicas e paguem menos tributo. Totalmente natural. Eu me lembro de uma ligação que eu recebi do professor Ricardo Torres, logo que saiu a Lei do Bem, 11.196, e aí ele me... O que você acha desse artigo 129? Porque ele recebeu os pareceres dele na pessoa física, coerente inclusive com a linha doutrinária dele. Aí você acha que agora faz sentido eu ter uma pessoa jurídica? Eu falei, professor, acho que está completamente coberto por isso aqui. Não sei o que ele fez depois, mas vejam, a indução até a indução ela bateu até no autor que era teórico do controle do planejamento tributário, porque é isso, ou seja, intuitivo. Eu sempre digo isso, principalmente em audiências, fiz isso quando eu falei na PGFN em BH recentemente com o Léo. Você quer entender planejamento tributário, você tem que se imaginar com um DARF de 10 milhões de reais no seu CPF. Porque é muito fácil você ficar assim, pô, absurdo, falta de moralidade, falta de ética pública, né? O cara rico, não quer pagar imposto e tal. Mas você, se tivesse com o DARFzinho no teu nome, teu CPF, e chegasse Gil Santos e falasse, cara, tem um jeito de diminuir esses 10 milhões para 5. Julião, que é o cara da solidariedade, o livro da solidariedade, porra, vamos tributar geral, pega o dinheiro dessa galera e tal, coisa. Cara, quando tá no seu CPF, é humano, é intuitivo, que se tiver um jeito de você, legitimamente, sem sofrer uma multa de 150, sem ir pra cadeia, não pagar aquele tributo, você vai fazer. Você pode ter ali um vírgula, alguma coisa que não vai fazer. Que aí comprova, né? Aquela exceção que confirma a regra, como nós aprendemos desde pequeno, mas a regra geral vai fazer. Então, aqui, a gente tem, me parece, um problema sério de distribuição da carga. E aí vem o outro argumento, mas peraí, mas quando eu dou seletividade para consumos essenciais, o rico toma carona no tributação mais fácil. É lógico, toma carona, é verdade. Então você tem o cara pagando a escola britânica e está tomando carona no benefício que foi dado para o cara que está pagando a escola mais barata. Mas isso só é um problema porque a tributação da renda não funciona. Porque o que você deveria pegar, esse cara que tem alta capacidade, você podia pegar ele no imposto de renda. Ou como você não está pegando ele no imposto de renda, você quer usar o tributo sobre consumo para conseguir alcançar esse cara. Então, de novo, aí voltam os meus pontos iniciais. Se é para discutir uma reforma mesmo, ela tem que ser reforma do sistema todo. Eu não consigo fazer uma reforma que seja parcial, olhando só a tributação do consumo. Então eu acho que o IBS, ele tinha que ter uma alíquota máxima prevista na Constituição, olha só,
isso aí vai ser 20%. O resto que você precisa, você vai arrecadar com outros tributos. Você vai se virar com o imposto de renda, você vai se virar com a tributação do patrimônio. Você tinha que ter alguma... Você tinha que forçar, porque é muito cômodo. Eu meto um IBS de 30%, reduz o Bolsa Família em 50%, devolvo um IBS para aqueles ultra pobres, e o resto, classe média, continua carregando o piano. Não faz sentido isso, se a gente está numa discussão de reforma. A questão federativa foi muito... Eu tenho 1 minuto e meio, e a questão federativa foi muito debatida no cenário anterior. Eu acho que tem um problema, eu divirjo um pouco da posição. Eu não acho que o IBS, ele abstratamente, ele seja a medida tendente a... Como é que é a palavra que a Constituição fala? Abolir a federação. Não acho que seja o modelo federativo de Estado, não acho que seja. É forma federativa de Estado. Mas eu acho que ele pode ser, por quê? Porque a gente não sabe nada do raio do comitê gestor. Não sabe nada. O comitê gestor é uma caixa preta. Como é que vai funcionar essa porcaria? Como é que vai ser a participação de estados e municípios? Aí vai dizer, não, mas vai ter um consórcio regional. Ninguém sabe. Você só consegue decidir se esse modelo é compatível ou não com o Pacto Federativo a partir do momento que você sabe como funciona o órgão que vai gerir o tributo. Se você não sabe isso, não tem como, né, você dizer de forma assertiva se é bom ou ruim. E a questão da projeção futura, como a gente falou antes, assim, é inevitável a gente, inevitável a gente repensar ICMS e ISS. Não tem como, né? A gente realmente precisa de uma base nova. Eu acho que o Ricardo falou assim, você gosta da COFINS, não gosta da COFINS. A tributação de assim, que a tributação de receita é ruim, mas o que é o ISS? O ISS é tributação de receita. O que é o ICMS? É tributação de receita. Não tem um nome de tributação de receita, mas ISS não fica mais tributação de receita. Qual é a diferença do ISS para a COFINS? A diferença é só que um é só a receita de serviço e a COFINS, em tese, pode ser qualquer receita na sistemática não cumulativa. Mas, ou seja, o que é o IBS? É uma tributação de receita. Então eu acho que existe uma certa coisa, não, tributação de receita é só... Não, tudo é tributação de receita. Tanto que você pode pagar ISS mesmo que esteja com prejuízo, né? Bom, pessoal, acabou meu tempo, como eu disse, encerro. Muito obrigado pela atenção de vocês, vamos ficar aí pelos debates. Mais uma vez, Gilson, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Valeu, pessoal. Cumpriu o prazo de vida. Estou me sentindo até preocupado. Bom, parabenizar aí o Sérgio pela exposição e já passar para o Dr. Levi, para que ele possa aí fazer a exposição. Como já havia falado, o tema, a gente poderia ficar aqui por horas, porque tem muita coisa a ser dita. Então já vou passar para o Dr. Levi para ele poder fazer as considerações dele. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade, o convite para estar aqui. Me permitam fazer esse agradecimento na pessoa do presidente da mesa, do Dr. Gilson, também da doutora Cristiane, da escola da AGU. Enfim, nós temos aqui um evento conjunto, PGFN, AGU, então eu cumprimento todos os colegas da Advocacia Geral da União, da Procuradoria Geral Nacional e da Procuradoria do Estado, da Procuradoria do Município e de outras estruturas aqui presentes. Cumprimentar também o expositor, o professor Sérgio, que tenho o gosto de conhecer agora e fez uma exposição brilhante, que nos coloca a pensar de maneira bastante aguda sobre o assunto. Me permitam comentar o Dr. Agostinho, que trabalha comigo em Brasília, Dr. Leonardo, que participou aqui um pouco mais cedo e também trabalhou já conosco em Brasília. E, enfim, expressar aqui minha satisfação de estar com todos. Eu vou fazer uma exposição bastante breve. Certamente eu não vou extrapolar o meu tempo, porque eu nem sequer perguntei quanto seria, mas eu devo ficar aquém da metade do tempo do Dr. Sérgio, sobretudo cumprindo a seguinte lógica. Eu vou ter uma parte introdutória que talvez seja maior que a minha exposição, e após a introdução, aquilo que eu vou chamar de introdução, seriam 4 observações. Mas enfim, quando
eu parei para pensar sobre esse assunto, para o qual tenho sido provocado a falar diversas oportunidades, não apenas do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista acadêmico. Eu tive uma premissa de partida que eu gostaria de ilustrar perante vocês. E eu gostaria de ilustrar com algumas notícias curtas que eu fui coletando ao longo do tempo. E notícias essas que vão me permitir concluir a introdução com uma avaliação que vai me levar a 4 observações. Na coluna do Estadão, do dia 10 de setembro, saíram 2 notinhas que eu gostaria de ler para vocês, sem fulanizar. Então eu vou omitir nomes, vou ficar apenas com aquilo que é a essência da coisa. As 2 notinhas começam da seguinte maneira. A primeira, Estado. O secretário municipal da Fazenda de uma grande capital, ia dar o nome da pessoa, apresentou o estudo aos vereadores sobre o impacto da reforma tributária, e aí a nota especifica, a PEC 45 de 2019, o impacto na cidade, nessa grande capital. Perda de cerca de 8 bilhões de reais ao orçamento por conta das alterações no ISS. E aí vem a segunda nota, que completa. Né? A primeira nota começava com Estado, reticências, a segunda, de atenção. O presidente da Câmara Municipal desta grande capital iniciou articulações com o Congresso em defesa da reforma, mas com mecanismos que evitem prejuízos à cidade. Bom, aí faço um comentário parcial, digamos assim, antes de prosseguir. Parcial no sentido de antes de prosseguir, não de oposição a imparcial. A verdade é essa, que a tecnologia e os novos serviços que são baseados na tecnologia, no uso intensivo da tecnologia, abre espaço para uma cogitação que muitos fazem, e alguns estudos de alguma maneira embasam. O ISS parece ter muito melhores perspectivas de futuro em termos de arrecadação do que o ICMS. E realmente, alguns estados parecem já ter clareza disso e parecem pretenderem avançar no ISS, inclusive algumas das propostas de tramitação abocanhariam o ISS dentro do ICMS. Bom, coluna do Estadão de novo, só que de ontem, 29 de setembro. A reforma tributária no Senado, agora não é a da Câmara, no Senado, PEC 110, a coluna do Estadão especifica, pode desmantelar o FAT. Vejam, é um juízo bastante duro que a coluna do Estadão faz. E ameaçar o seguro-desemprego, se for aprovado o relatório em consideração do Senado. Indicam um estudo a que teve acesso à coluna. Ao propor acabar com o PIS, o texto elimina uma fonte de recursos permanente para o programa de seguridade. E aí coloca entre parênteses uma explicação, uma provisão anticíclica. O FAT passará a ter um fundo orçamentário comum. Em momentos de crise, por exemplo, com queda de arrecadação, os recursos para o seguro podem ser afetados. Aí vem uma segunda nota na coluna de ontem. Luz amarela. Atualmente, 28% do PIS e PASEP são investidos no BNDES no período de pleno emprego, para fazer uma reserva. O relatório destina 6,77% do IVA para o banco, mas não detalha se é suficiente para a reposição. E aí a nota ainda faz um outro juízo final bastante duro. Pior, acaba com a vinculação ao FAT. Aí vem uma terceira nota, perda. Tudo ontem. Em linhas gerais, a avaliação é de que o texto propõe aumento de carga tributária, penaliza os estados produtores de commodities, o agronegócio e os 500 maiores municípios do país. Entre parênteses, com a incorporação do ISS ao novo Imposto Único Estadual, o IBS. E aí eu retomo aquela minha colocação anterior, que realmente o ISS parece ser muito promissor, tanto que alguns estados parecem querer incorporar o ISS ao ICMS. Aí a coluna de ontem termina essa parte com duas notinhas,
que um determinado senador, bastante atuante em matéria tributária, avalia que um certo Estado, o Estado dele, será prejudicado com as eventuais mudanças. Ele também cobra uma memória de cálculo para dar alguma transparência ao relatório. E aí a última nota é assim: o relatório tem jabutis, além de criar a zona franca de um determinado Estado, que não tem zona franca, prevê o fim do laudêmio em terrenos de marinha localizados em ilhas costeiras, o que beneficiaria diretamente a capital desse Estado, que não tem zona franca. Hoje, coluna do Estadão de hoje, são 4 notinhas em sequência. A primeira diz assim: empurra. A segunda, com a barriga. Os textos da reforma tributária, veja aqui, os textos, não é o da Câmara ou do Senado, é os textos, tramitando tanto na Câmara como no Senado, abrem brecha para o calote de empresas que têm créditos tributários acumulados a receber dos Estados. Eu não vou ler a nota inteira. Está dizendo que com a mudança pela simplificação e eliminação de tributos atuais e a criação de um novo tributo, créditos hoje existentes não seriam aproveitados. E aí calcula esse crédito em 70 bilhões. E aí diz que a PEC do Senado tem um mecanismo para abrandar isso, a da Câmara nem sequer toca no assunto. Enfim, conclui dizendo, a última nota, usa uma palavra bastante forte, chama isso de calote. Bom, essa seria a parte ilustrativa do que eu estou chamando de introdução da minha fala. Eu queria fazer uma pergunta. Por que a gente fala há tanto tempo em reforma tributária? É a mesma pergunta. Por que fala-se tanto em reformas tributárias e elas nunca acontecem? Porque desde o Código Tributário nunca aconteceu uma reforma de maior amplitude. A emenda constitucional número 3 até tentou e saiu algo bastante modesto. Resposta que eu arriscaria, e essa é a premissa da minha análise subsequente, essa premissa que, de certa maneira, tem a pretensão de ser uma espécie de fio condutor das minhas 4 observações a título da minha participação. Eu arriscaria dizer que a causa, o professor Sérgio, de certa maneira, colocou isso como pano de fundo da exposição dele, ou pelo menos em parte da exposição dele ele usou isso como pano de fundo. Eu diria que o fator principal, um fator importante, um fator bastante evidente, em razão do qual reformas tributárias não têm acontecido ou não são exitosas, é a ambição com que são colocadas, sobretudo a amplitude federativa com que se pretende levar a efeito. No momento em que pretendem envolver tributos federais, estaduais e municipais, muitos vetores de interesses federativos se chocam e acaba não havendo nenhuma resultante. Me parece que essa é a grande explicação, em razão da qual reformas tributárias têm ficado pelo caminho ao longo das últimas décadas, não é ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas. Bom, aí agora eu passo a minha exposição, que vai ser bastante breve, como eu havia dito. São 4 observações. Se é para fazer uma reforma tributária, me parece que são necessárias alguns cuidados. O primeiro e mais importante de todos, um absoluto respeito aos direitos fundamentais do contribuinte. Parece que essa é uma obviedade, mas uma obviedade que tem que ser dita, sobretudo para que os destinatários de uma reforma tributária tenham clareza que o poder público está consciente disso. A ideia de direitos fundamentais do contribuinte é muito bem sedimentada no Supremo Tribunal Federal e, evidentemente, tem que ser tomado em consideração como pressuposto de qualquer reforma tributária. Dito isso, eu passo a uma segunda observação. Nessa segunda observação, eu pretendo me alongar um pouquinho mais. Se é para respeitar direitos fundamentais do contribuinte, me parece que há uma necessidade a ser perseguida, há uma necessidade a ser buscada, há algo que deve ter o maior empenho nosso. É a simplificação do modelo. E essa simplificação do modelo, me parece que passa, ou deve passar, pela redução do número de tributos. Mas que tributos? Digo eu,
eu concentraria esforços apenas, tão somente, nos tributos federais. Para ser coerente com toda a introdução que eu pretendi fazer, e com algumas outras coisas que eu falarei adiante, se nós devemos entregar para o contribuinte um sistema tributário mais simples, nós temos que pensar numa redução de tributos. Quais tributos? Federais. Por quê? Porque é o que é possível. Se porventura a atitude da União na busca de uma simplificação de matéria tributária, entendida como redução do número de tributos, se isso vier a servir como um fator de catalisação de estados e municípios levarem feito a mesma coisa, tanto melhor. Mas não é possível acreditar, em termos práticos, pela experiência de décadas, que uma reforma tributária mais ampla seja factível. É muito difícil. É muito difícil. Muito bem, então vamos tentar pelo menos no nível federal. Agora, a simplificação, ela não passa apenas pela fusão de tributos. Eu diria inclusive que, em termos de simplificação do ambiente tributário, mais importante do que a reforma constitucional, seria necessária para levar a efeito uma redução do número de tributos, mais importante do que reformar a obrigação tributária principal é reformar o conjunto de obrigações tributárias acessórias. Infelizmente, nos últimos anos, o que nós fizemos não foi aproveitar a tecnologia que nos permitiria uma simplificação das obrigações tributárias acessórias. Ao contrário, nós usamos a tecnologia nos últimos anos para digitalizar a burocracia, sem reduzi-la. Infelizmente, um bom exemplo disso, bom aqui é entre aspas, é o E-Social, que tem merecido uma atenção extrema do Ministério da Economia para que resulte, aí sim, uma simplificação pela digitalização das obrigações tributárias acessórias. E assim como se pode pensar nisso no âmbito do E-Social, pode-se e deve-se pensar isso no âmbito de várias outras espécies tributárias. Talvez mais importante do que a simplificação de tributos, unificando-os, seja a simplificação das obrigações tributárias acessórias a eles pertinentes. Bom, dito isso, eu passo para uma terceira observação. Eu estou partindo do pressuposto de absoluto respeito aos direitos fundamentais dos contribuintes. Estou partindo do pressuposto de uma simplificação, inclusive como fator de realização dos direitos fundamentais dos contribuintes. Agora me permitam me debruçar sobre o aspecto federativo. Assim como os direitos fundamentais dos contribuintes devem ser respeitados, também deve ser respeitada, também deve haver um absoluto respeito às autonomias dos entes federados. E um respeito às autonomias dos entes federados com reciprocidade. Aqui eu sugiro concentrar esforços nos tributos federais, inclusive por isso. Porque não pode a União ter a iniciativa de enfrentar os problemas, as complexidades decorrentes dos tributos estaduais e municipais. Isso deve ser uma iniciativa dos entes, em respeito à autonomia dos entes. E isso deve ser recíproco. E digo por quê. A União, como ente federado que é, ela não é soberana. A União, ela é um ente federado, como estados e como municípios. Soberano é o Estado brasileiro como um todo, o Estado total, o amálgama da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. É aí que está a soberania. A União é autônoma. E a autonomia da União tem limites, inclusive financeiros. Digo mais, a União não reivindica para si, não pretende para si, nem mais nem menos autonomia que estados e municípios, nem mais nem menos dignidade que estados e municípios. Reivindica para si, pretende para si uma igual autonomia, uma igual dignidade federativas. Assim como a União tem que respeitar
as autonomias dos entes, o mesmo vale para a União. Isso é uma coisa que tem que ter muita clareza. Não é crível imaginar estados e municípios se organizando para expropriar da União parcelas importantes da sua autonomia. Desculpem, mas isso não existe. Isso não existe. Há estados, há municípios que cogitam a hipótese, talvez até exista, mas não é factível. Não é factível. Pensar coisa diferente, desculpem, mas acreditar é doente. Não teria chance. Eu estou dizendo isso com muita tranquilidade porque eu participei de uma audiência pública há poucos dias no Supremo Tribunal Federal, que na prática era uma espécie de audiência de conciliação acerca da Lei Candir. A Lei Candir, onde os estados reivindicam alguma coisa, bom, os estados não se entendem muito sobre qual o valor reivindicado da União, mas alguma coisa em torno de 4 bilhões. E chegaram a pressionar, me desculpem a expressão, mas foi isso que eu presenciei, chegaram a pressionar o relator para ter uma liminar ali na audiência. E o relator foi muito cordato em dizer, olha, que é uma de impromissão. E não obstante, como os estados insistiram, eu me dei a liberdade de pegar o microfone e dizer algo assim, olha, eu não tenho delegação do relator para fazer uma espécie de embargo de declaração em tempo real. Mas sendo bem claro, o relator disse que é uma de impromissão, portanto não vai dar uma liminar por ação. Não tem aqui dar 4 bilhões do nada. Não tem. Até tomando em consideração que a Lei Candir talvez esteja exaurida no tempo. Assim como a União não pode avançar nos demais entes, o mesmo vale em relação à União. A União merece respeito. Agora, aí nós temos que chegar em denominadores comuns. Bom, aí eu parto para uma quarta colocação, que é uma orientação muito clara do ministro da Economia, do ministro Paulo Guedes. Em favor das autonomias dos entes, em favor das autonomias dos estados e dos municípios, nós temos que buscar uma maior repartição de receitas novas para os estados e municípios. E aqui, deixar bem claro, não é tirar do que toca a União hoje e nem sequer, muito menos, criar tributo novo. Que receitas novas seriam? Bom, é que aí entra um contexto. E mais do que isso, não é mágica, não é uma ilusão, não é querer que vocês acreditem em mim, não é isso. Receita nova aqui, quando o ministro Paulo Guedes fala em receita nova, é essa ação onerosa, que vai resultar recursos novos e de grande volume. Eu me refiro aqui ao excedente da exploração do pré-sal, que a Petrobras tinha um direito até um determinado patamar. Esse patamar foi muito superado e vai resultar um novo leilão que deve acontecer agora no mês de outubro. Esse leilão estava paralisado há anos, e aqui eu não vou ficar especulando por quê, o fato é que não se conseguia realizar. E para verem como a União está disposta a fazer, e aqui quando eu falo União eu falo dos poderes da União, em especial Executivo e Legislativo, sexta-feira foi promulgada a emenda constitucional número 102, que permite esse leilão. Essa emenda foi promulgada por numa situação muito especial, e eu diria muito bonita e muito construtiva. Essa emenda, além de permitir o leilão, ela dispunha que 15% do resultado seria para estados e 15% para municípios. O bônus de assinatura do leilão é alguma coisa em torno de 100 bilhões ou mais. Ou seja, nós estamos falando de 15 bilhões para estados, 15 bilhões para municípios, pelo menos. Ou seja, 4 vezes a Lei Candir só para estados, 4 vezes a Lei Candir só para municípios. Ou seja, nós temos razões para passar a régua na litigiosidade e ir para frente, em favor dos entes, com respeito às autonomias dos entes. Não tem aqui nenhum tipo de ilusão. Estou falando aqui de coisas reais e que andam em paralelo.
A repartição de receitas é um problema e tem a ver com a reforma tributária. O professor Sérgio falou aqui que a PEC 45 tem um grave defeito. 10 anos para alíquotas, 50 anos para repartição de receitas. Não resolve nem para os nossos netos. Assim, é coisa de nem filibata. Desculpem, nós temos problemas reais agora. Exceção onerosa, repartição é algo para agora. Não é um sonho. Só que aí aconteceu o seguinte: os estados e municípios passaram a disputar a questão da repartição da exceção onerosa. E os municípios pressionando para ter 20%, não 15%. Moral da história, não chegaram em nenhum tipo de consenso. Quase colocou em xeque a PEC. E aí vejam a beleza da coisa e como nós podemos e devemos ser otimistas com o nosso país. O ministro da Economia, o presidente da Câmara e o presidente do Senado chegaram num muito bom termo em negociação, muito bom termo, um termo altamente construtivo, para concluir o seguinte: vamos promulgar desde logo a parte consensual da PEC e, na confiança que deve mover as relações políticas, a parte da repartição fica para um momento subsequente. Esse momento subsequente possivelmente significa esse ano ainda, talvez até o mês de outubro. A PEC está promulgada. O leilão acontecerá. E aqui a gente está falando de... É outra vida para os estados. Me permite, inclusive, especular que é o caso de superar a Lei Candir, porque a Lei Candir vira detalhe perto do que o leilão promete e o que os anos subsequentes prometem. Nós estamos falando de 1 trilhão em 10 anos. 1 trilhão de reais em 10 anos. Realmente muda as coisas. Bom, eu vou partir agora para uma conclusão. Já falei mais do que eu tinha prometido falar. Talvez a reforma tributária mais importante que nós deveríamos fazer seria desconstitucionalizar a matéria tributária na maior medida possível. Há uma expressão muito antiga, uma expressão que tem já os seus 15 anos, do então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Nelson Jobim, num debate na Câmara, que seria preciso lipoaspirar a Constituição brasileira. Porque a Constituição ela tem muitas coisas que não deveriam estar na Constituição, muitas coisas que não são matéria constitucional típica. Infelizmente, isso não é um privilégio brasileiro. Isso é uma característica do mundo ocidental. Tanto que a Constituição brasileira, ela tem 108 emendas, 102 mais 6. Nossa Constituição não é a Constituição mais emendada do mundo ocidental. A francesa é muito emendada, a portuguesa é muito emendada, a italiana é muito emendada, a alemã é muito emendada, a americana é muito emendada, porque não são só as emendas formais, também as mutações constitucionais operadas pela jurisprudência Suprema Corte Americana. A única exceção é a Constituição espanhola, que de 78 para cá só teve 2 emendas. O resto tudo são constituições muito emendadas. Por quê? Porque falam coisas demais. O meu sonho seriam emendas constitucionais tipo a do Sistema Financeiro Nacional, que trocou um artigo 192 com caput, 8 alíneas e 3 parágrafos, por um caput, que diz: o Sistema Financeiro Nacional será regulamentado na forma de leis complementares. A matéria tributária seria ótima se ela tivesse apenas os tributos de cada ente. Isso seria um pouquinho demais, porque no mínimo teria que dar mais um passo, que é a repartição das receitas. Bom, isso já não é tanto tributário, isso é mais federação. Enfim, realmente, eu acho que alguma reforma tributária haverá. Mas eu desconfio que talvez a gente não esteja nem perto do perfil da reforma tributária que haverá. Acredito que nas próximas semanas nós teremos novidades do tipo que o professor Sérgio especulou, uma simplificação do PIS/COFINS. Isso é uma coisa que está em condições há um certo tempo. Não sei se vai ser por projeto de lei ou se por medida provisória. Isso é algo que vai ser conversado, como tem que ser conversado com o Congresso Nacional. Imposto de renda é outro alvo bastante evidente de uma simplificação, aproximando a legislação da pessoa física da pessoa jurídica, inclusive para eliminar situações
como aquelas que o próprio professor Sérgio mencionou, a pejotização, e deverá haver alguma coisa em nível constitucional. No que depender da União, ao que parece até aqui, em nível de tributos federais. Se vai ser assim, é uma outra história, porque o Congresso Nacional é o ambiente onde as coisas podem e devem ser discutidas. Qualquer proposta que parta da União, ou que a União confie a uma determinada casa, por meio de 1/3 de deputados ou por 1/3 de senadores, vai implicar pensamento de propostas e tramitação conjunta. Daí talvez resulte alguma coisa. Vejam, a coisa de 2 semanas, quando o secretário Marcos Sintra foi exonerado, algumas lideranças do Congresso chegaram a dizer que a reforma tributária ficaria só para o ano que vem. Então, francamente, às vezes tem algumas situações um pouco engraçadas de pessoas achando que vai sair amanhã. Poxa, se não saiu nas últimas décadas, por que vai sair amanhã? Existem coisas mais importantes para sair. A reforma da Previdência ainda está em final de tramitação. Certamente é o que há de mais importante, porque enfrenta a questão da despesa. À frente da reforma tributária, para o Ministério da Economia, está a reforma do Pacto Federativo, que é basicamente descarimbar despesas. Hoje, o ministro Paulo Guedes usa muito uma figura, que é mais ou menos a ideia do submarino que está afundando. Nós temos o teto de gastos, e a despesa e a água que vai subindo. Hoje, praticamente, nós temos uma respiração mínima de 5%, 6% do orçamento que é sujeito à definição do Congresso Nacional. O ministro Paulo Guedes defende firmemente que essa fração seja ampliada. Para quê? Para devolver a política para os políticos. Para que o Congresso possa fazer aquilo que é mais primordial na origem do parlamento, a definição do orçamento. Hoje é tudo carimbado entre nós. E isso causa uma série de distorções. Isso é mais importante do que a reforma tributária. Está à frente da reforma tributária na pauta de considerações do Ministério da Economia. E tem tudo a ver com repartição de receitas, que tem tudo a ver com a saúde da nossa federação. Mas enfim, eu queria, sobretudo, externar algumas observações que fazem parte do debate havido internamente ao Ministério da Economia, ao Governo Federal, mas sobretudo no otimismo de quem acredita que as coisas têm um espaço muito grande para amadurecimento construtivo, sem nenhum prejuízo de tomar em consideração uma ou outra proposta, mas sem desconhecer que algumas das que estão em curso cometem alguns erros graves, como não resolver de pronto problemas que são momentosos. Essa história de jogar para 10, 50 anos problemas extremamente delicados, desculpe, mas é simplesmente desconhecer a realidade das coisas. Ao mesmo tempo em que, sem prejuízo de nós tomarmos em consideração alterações em nível constitucional, nós podemos e devemos tomar em consideração alterações também no nível legal ou até mesmo em nível infralegal, porque a simplificação passa não só pelo nível constitucional, mas também pelo nível infraconstitucional. Não é só uma questão de simplificar espécies tributárias, obrigações tributárias principais, mas também, em boa medida, obrigações tributárias acessórias. E vejam, nós temos experiências exitosas nisso. O Simples Nacional é uma grande experiência nesse sentido. Agora, claro, se nós pudermos chegar a uma simplificação constitucional que torne despiciando o Simples Nacional, tanto melhor. Esse seria o ideal dos mundos. Porém, a vida é complexa, tem muita coisa a discutir e, enfim, qualquer coisa que a gente avance já é um avanço. E, sobretudo, as minhas observações peço que tomem não como pessimismo nem como realismo, mas, sobretudo, observações de alguém que é otimista e acredita que alguma coisa boa pode resultar nos próximos meses desse nosso debate. Muito obrigado.
parabenizar aí o Dr. Levi pelas considerações, especialmente a questão da repartição das receitas, né? Esse prazo de transição, que eu acho que não tínhamos falado aqui, né? Prazo de 50 anos realmente é um prazo. E aí fica claro a distância entre uma reforma tributária ideal e uma reforma tributária possível, né? E acho que aqui, de alguma maneira, houve uma convergência no sentido de que se um dos motes tem que ser a simplificação, talvez a simplificação produza um resultado mais, né, concreto se ela for feita no nível federal, dos tributos federais. E dentro desse contexto eu já queria colocar, antes de abrir para as perguntas, colocar uma pergunta para os dois convidados, que dentro dessa convergência de que seria uma simplificação mais plausível, uma simplificação no âmbito federal, quais tributos a gente poderia reunir ou suprimir formando um tributo só? Bom, para parabenizar o Dr. Levi, realmente há uma coincidência de pensamento. Eu acho que o caminho é esse, começar pela União, essa coisa de reforma total, eu acho que mais segura o freio de mão do que acelera. Eu sou hoje ainda, né, relator de uma comissão que foi criada aqui pelo governo do Estado de reforma tributária, e quando a gente pensou, presidida pelo meu colega Marcos Live, meu amigo Marcos Live, que é professor da UES também, e quando a gente pensou o trabalho da comissão, a gente estabeleceu como premissa, né, que a gente ia estudar a reforma do sistema mantendo ICMS e ISS, que a gente achava que era o mais fácil de entregar em curto prazo. Porque se a gente for olhar mesmo, o grande problema é o ICMS. Quando a gente olha, é a guerra fiscal, é a substituição tributária, o ICMS ele é o grande nó. O ISS é um tributo razoavelmente simples. Os maiores problemas do ISS são por conta do ICMS. A gente olhar o que é o problema do ISS. O problema do ISS é a sobreposição com o ICMS, em algum nível a sobreposição com o IPI, e de resto a questão da tributação do destino, que é muito difícil para alguns setores, né? Quando vem uma tributação do destino do cartão de crédito, como é que você faz para tributar cartão de crédito no destino, né? É muito difícil. Mas de uma maneira geral, o ISS é um tributo extremamente simples, é uma lei que tem 10 artigos, uma lei complementar de 10 artigos. O ICMS não, o ICMS é um tributo problemático, mas a gente acreditava que era possível resolver o problema do ISS, do ICMS, com base no próprio raciocínio que foi feito pelo Dr. Levi. Como a gente tem agora esse dinheiro, né, da ação onerosa vindo, isso seria o fio condutor da solução do problema do ICMS. Então a gente imaginava que seria mais fácil dessa maneira. Agora, eu acho que no fundo, Gilson, e aí indo diretamente na sua pergunta, eu não sei se é só uma questão de juntar tributo. Porque no fundo os tributos que a gente vai juntar são tributos que de alguma maneira são um só. Você pensa que eu estou juntando PIS e COFINS, na verdade é um tributo só. É uma questão só de destinação. Eu vou absorver a CSL no imposto de renda de pessoas jurídicas, mas é um tributo só. Ele até tem, a CSL acaba tendo ali uma ou outra divergência de base que gera contencioso, que gera perturbação, mas em essência é um tributo só. No fundo, a gente só efetivamente está matando o tributo quando a gente fica com essa discussão de matar o IPI, que normalmente não é só matar o IPI, é substituir o IPI por um outro tributo, que acaba exercendo mais ou menos a mesma função, que é onde eu venho defendendo que para isso é melhor deixar o IPI lá. E o IOF, que acaba em alguns momentos, né, um pedaço dele entrando. Mas se a gente for olhar da perspectiva da União, eu não acho que é tanto juntar tributo. Porque os tributos que vão ser juntados, eles são... Eu acho que a complexidade no lado federal, ela pode ser combatida muito mais, talvez na via interpretativa. A gente tem que repensar a sistemática de consulta fiscal, que hoje é razoavelmente inoperante. Você não sabe, você faz uma consulta, você não sabe se sobe, se não sobe. O cara aqui na regional decide, isso aqui não tem dúvida, não sobe. O outro negócio tem dúvida, sobe. Você vê o mesmo assunto. Então, ou seja, a gente acho que tinha que ter uma reforma completa do sistema de consulta.
Eu acho que tem várias coisas que poderiam ser feitas para dar maior estabilidade. De ter a questão do CARF também para repensar, né, que hoje, em alguns sentidos, é um elemento de desestabilização sistêmica. Tem muita coisa para fazer. Tem toda a iniciativa, estou vendo aí meu amigo Sérgio Magalhães aqui da DEMARC, tem muita coisa que na questão do compliance, da conformidade, que já vem sendo feita e que pode ser acentuada e que gera estabilidade e simplificação também. Então, assim, eu acho que também, nesse aspecto, acho que a gente também está razoavelmente alinhado, é que existe essa tara com reformas que mexam nas materialidades tributárias, mas não necessariamente. Eu acho que a gente devia pensar acho que em níveis, né? Assim, o que eu consigo resolver com uma gestão normativa? Uma portaria. O que eu consigo resolver com um decreto? Né? E consigo gerar estabilidade no ambiente de negócios amanhã? O que eu consigo resolver com uma lei ordinária? Eu acho que a gente devia ir nesse... Né? E concordo completamente com essa questão da Constituição. Ano passado eu tive uma participação bastante polêmica lá no Congresso na USP, que eu disse que o tributarista médio brasileiro tinha taras conceituais, e terminei o negócio dizendo que, no fundo, a gente precisava de uma desconstitucionalização do direito tributário. Isso gerou que professores importantes começassem suas palestras dizendo: eu queria começar dizendo que eu sou um tributarista médio e sou pela Constituição. Nossa, virou quase um manifesto, entendeu? As pessoas, como se tivessem, assim, me agrediu. Né? Em homenagem ao Léo, eu lembro que eu estava numa banca com a professora Misabel no início do ano passado e o professor Pasquale Pistone da Itália, e eu estava no banco da frente, né, como mais moderno, eles dois atrás, e ela conversando com eles, Pasquale, aqui tem uma coisa, só tem aqui, que é bom demais. Aqui tem direito tributário todo na Constituição. Isso é segurança jurídica demais para o contribuinte. Eu pensei, não, é o inverno de segurança jurídica. Isso é insegurança, porque está tudo lá, ninguém sabe o que é. Porque, de novo, depende. A gente está aqui com o Marco Vinícius, que foi assessor lá do Supremo. Tudo depende do Supremo dizer. Aí o troço demora a vir. Aí você tem dezenas de temas em repercussão geral que não vão ser julgados nunca. Né? Então, assim, eu acho que a gente dá uma importância exagerada à questão da revisão das materialidades dos tributos como solução. Tudo tem que ser um super trunfo, né? E para os mais novos, né, super trunfo é um jogo de cartas em que uma carta vale mais do que as outras e tal. Então tudo tem que ser, você tem que ter uma bala de prata, né, e tal. E eu acho que no fundo, não é isso, assim. E de uma certa maneira também virou um certo jogo de vaidade. Todo mundo quer ter um nome, sempre foi meu tributo, eu que inventei, e põe um nome diferente, de repente põe até um sobrenome dele no final. Eu não sei se é tão necessário assim que a gente, sabe, tenha pretensões de extinção de materialidades tão exacerbadas. Eu acho que a gente conseguiria resolver um monte de coisa, às vezes até num nível infralegal. Como disse o professor Sérgio, nós temos aqui uma comunhão de ideias. E realmente, eu volto aqui ao exemplo do Simples Nacional. O Simples Nacional é a maior revolução em matéria tributária que nós temos no nosso país nos últimos tempos. E sem mexer na Constituição. Ou melhor, quando precisou mexer, mexeu cirurgicamente. Porque o Simples deu tão certo que ele deixou de ser federal e passou a ser nacional. Essa foi a alteração que houve. Previsto desde a Constituição, desde o texto originário. Mais recentemente ele passou a ser previsto como podendo englobar tributos estaduais, não acabou com nenhum tributo estadual, ele cria uma espécie de capa dentro da qual os tributos são dados como pagos e geram um certo nível de distribuição. Em si, se a gente for olhar a lei do Simples Nacional, a 123, a lei monetária 123, ela é razoavelmente complicada, mas a resultante prática dela é razoavelmente simples, para quem interessa, que é o contribuinte. Às vezes eu fico pensando assim, não é possível a gente fazer isso por grande. Porque na prática é isso que a gente está falando, né? O pequeno já tem uma simplicidade. Na verdade, o muito pequeno, o MEI, o micro e o pequeno, que não é tão pequeno assim, envolve até médios hoje em dia na vida real brasileira. A verdade é que muitos acabam não querendo crescer mais porque sair do simples é ganhando complicado. Muitos acabam crescendo para o lado, criando subsidiárias, né? Enquanto tem filho, irmão, tio, vai dividindo a empresa em várias pequenas. Porque o simples deu certo. E deu certo por quê? Porque é simples.
E nós temos um bom ensaio de simples para o grande, que é o lucro presumido. Ninguém reclama, alguns até reclamam que o lucro presumido é muito pesado, mas continuam pagando o lucro presumido porque ele se paga pela simplicidade. Vale a pena pagar pela simplicidade. Porque do contrário, fica-se no risco, fica-se na insegurança jurídica, fica-se na dependência da interpretação. Enfim, talvez seja muito mais simples dar passos consistentes do que a gente imagina, sem uma pretensão megalomaníaca de ficar mexendo na Constituição e criando uma Constituição à parte. É praticamente isso que o sistema tributário nacional hoje é. Me parece que uma reforma tributária tinha que ter esse pressuposto, enxugar a Constituição em matéria tributária, não ampliá-la. E, sobretudo, sem esse tipo de passo errático de projetar soluções para 10, 50 anos. Assim, desculpa, mas isso não funciona. Não funciona. Objetivamente não funciona, é sabido que não funciona. Só gostaria de passar um recado rapidamente, agradecendo a todos aqui na mesa, parabenizando ao Dr. Levi e ao Dr. Sérgio pelas brilhantes exposições. Só gostaria de registrar também a presença do Procurador Regional, né, Dr. Renato Mendes, que está aqui, registrando então aqui a sua presença. Muito obrigada. E também gostaria de dar um aviso com relação ao evento. O evento está sendo gravado, então depois nós vamos disponibilizar o canal do YouTube da Escola da AGU, e também para quem quiser certificados, materiais e, enfim, também os informes sobre os novos eventos que virão aí, a gente também vai disponibilizar um link que a gente vai passar pelo e-mail. Então, quem tiver interesse em certificado, em saber novos eventos, por favor, se certificar que deixaram aí a sua presença e assinaram, tá, com o e-mail atualizado. Bom, é só isso. Então, muito obrigada a todos. Vamos abrir para perguntas aí. Os senhores têm pergunta aí para fazer? Boa tarde. Eu gostaria de saber, assim, tocante à questão da cultura fiscal. A gente vivencia no Brasil, até o professor Levi citou como exemplo o Simples Nacional. Então, é um exemplo bastante exitoso no Brasil, simplificação do regime de arrecadação, né, tributária. A gente percebe, assim, na prática, que muitos empresários acabam por fazer a declaração e deixam de pagar. A gente tem volumes estratosféricos de créditos fiscais a serem recolhidos, e tem se debatido a questão da cultura fiscal. Por exemplo, os modelos de reforma propostos, a PEC 45 e a PEC 110, no tocante à simplificação.